Uma cabeça bagunçada é um exterior bagunçado. Porque tudo que nós organizamos na nossa vida, primeiro a gente organiza dentro da cabeça. Tudo que você vai pensar, se você for organizar uma sala ou altar, você imagina colocando as coisas num lugar primeiro, e daí depois você vai colocar aonde você imaginou. Então, muitas coisas na nossa vida estão desorganizadas, não estão terminadas, não estão organizadas. Por quê? Porque nós não organizamos dentro de nós. E essa noite ele é um convite a você organizar as coisas dentro de você. Eu queria que você, antes de entrar na meditação dessa palavra, você entendesse que aquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração, dentro de você, você precisa organizar fora de você. Amém? Senão não vai haver princípio. Senão não haverá mudança. Vai ser mais um dia legal, onde nós estamos aqui, nos reunimos, vendo as pessoas, adoramos a Deus. Depois tem uns quitutes, tem um café delicioso ali que eu já tomei. E aí vai ser mais um dia muito legal, mas vai ser mais um dia que amanhã você vai começar o teu final de semana do mesmo jeito. Então é muito importante que você faça alguma coisa com aquilo que o Espírito Santo fala com você. Amém? E o texto que eu queria convidar você a abrir está em Gênesis capítulo 11, versículo 27. E esse texto, ele é muito conhecido porque ele é o texto onde nós falamos, onde nós já cansamos de ouvir, que Deus chega para Abraão e diz para Abraão: sai, Abraão, sai do meio da tua parentela. Só que uma coisa que eu queria que você entendesse nesse texto, que é pouco falado, é que quando Deus deu uma ordem para Abraão sair, ele não era um lugar geográfico, ele era um campo emocional. Existia todo um campo emocional na vida de Abraão, e Deus está dando uma ordem para ele sair daquele campo emocional, que também era um lugar geográfico, mas principalmente um lugar herdado. Abraão herdou comportamentos, herdou maldição, herdou depressão, herdou planos frustrados. Abraão herdou muitas coisas. Quando Deus disse para ele: sai desse lugar, é porque se Abraão continuasse com tudo desorganizado dentro dele, que ele não tinha feito nada para receber aquela desorganização, ele não conseguiria vivenciar tudo que Deus tinha para ele. Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, e onde ele disse que ele seria pai de nações. Mas Deus não poderia fazer uma promessa para Abraão sem que Abraão se organizasse, tirasse para fora da vida dele aquilo que não precisava carregar, colocasse dentro da vida dele aquilo que ele precisaria para viver aquilo que Deus estava prometendo. Então eu já começo a dizer para você que se você for caminhar numa palavra profética, numa promessa, existem coisas que você precisa organizar dentro da sua vida. Porque se você não organizar, é muito peso para você carregar. Quando Deus estava dizendo para Abraão: sai, Abraão, desse meio, ele estava querendo dizer assim: para onde eu vou te levar, não tem como você carregar tudo que você carrega. Não tem como. Nós precisamos tirar uns pesos, nós precisamos ressignificar algumas percas, nós precisamos organizar o teu campo emocional, Abraão, senão você não vai alcançar a promessa. E é exatamente a partir
desse ponto que eu queria tratar com você, que está em Gênesis capítulo 11, versículo 27. Diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá é pai de Abraão, tá? Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, e o seu filho Harã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã, sem chegar em Canaã. O que eu queria que você entendesse aqui é que quando Deus fala para Abraão sair, ele estava falando exatamente desse contexto. Preste atenção aqui comigo. Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Seu pai chamava Terá. Eles moravam em Ur dos Caldeus. Só que nessa terra de Ur dos Caldeus, morre um irmão de Abraão, que é filho de Terá, que tem o nome Harã. Harã era o pai de Ló, aquele Ló que Abraão leva e que Deus contesta que não era para ele ter levado. Veja bem, Terá perde um filho e fica com 2 filhos, Naor e Abraão. Então ele sai dali. Ele sai de Ur dos Caldeus para ele ir para Canaã, que fica numa pequena inclinação, mas mais ou menos daqui, ali naquela outra bexiga. Então ele sai de Ur dos Caldeus com destino a ir para Canaã, depois da morte do seu filho Harã. Aí a Bíblia é bem clara que Terá, não é Abraão ainda, sai para ir para Canaã. Quando ele sai, ele perde um filho, ele enterra um filho que chama Harã. E ele vai. Então ele leva só Abraão, Sara e Ló. Por quê? Naor diz assim: pai, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Então ele sai para alcançar essa terra, que é Canaã, que está na direção vertical. Só que acontece algo muito estranho. Porque ele sai para ir para Canaã, mas ele vai para cima. Em vez dele ir para lá, ele vai para cima, no mapa. Ele vai para um lugar que tem um nome muito familiar. Ele vai para um lugar, para uma terra que chama Harã, o mesmo nome do filho que morreu em Ur dos Caldeus. Só que ele convida Abraão, Ló e Sara e vão. Quando ele chega em Ur dos Caldeus, como eu li aqui, ele permanece lá. Ele para a trajetória dele. Ele perde o destino. Ele ia para Canaã, mas ele decide ficar ali. Até que ele morre. E ele morre com 205 anos. E o que sobra dessa família? Harã morre em Ur dos Caldeus, Naor fica lá. Ele vai para uma terra de sonho, mas ele para no mesmo nome da terra do filho dele. E lá ele morre.
morre. E aí o que sobra dessa família? Sobra dessa família Abraão, Sara e Ló. Então, exatamente dentro deste lugar, desse contexto geográfico e emocional, esse lugar de percas, esse lugar aonde ele vai com a direção do seu pai não vence as percas, seu pai sofre as percas, seu pai tinha um sonho de ir para uma terra, mas ele tinha um sonho de ir com toda a família, e foi se perdendo alguns, e aí, dentro desse contexto, fica Abraão. E aí aparece Deus e fala para Abraão assim: Abraão, sai de Harã, sai desse lugar que não foi você que planejou para ir, sai desse lugar, dessa rota que o seu pai se embolou, não se ressignificou, não soube lidar com todas as percas e sofrimentos e ficou nesse lugar. Sai desse lugar, Abraão, e vai para onde eu vou te mostrar. Só que Deus fala para ele algo difícil de entender. Eu estou falando de um lugar emocional muito difícil de viver, que era o lugar que Abraão estava. Deus pede para Abraão. Abraão perde o pai Terá, Abraão perde o irmão Harã, Abraão se despede, nunca mais tem o WhatsApp, porque naquela época não tinha nem videochamada do seu irmão. Ele saiu para nunca mais ver o irmão. E agora Deus pede para ele sair dali e deixar Ló. Porque quando ele diz assim, deixa a tua parentela, Deus podia até ter sido específico, pastora Tânia. Porque assim, não tinha muitos parentes. Tinha um parente. Um único, Ló. Só tinham 3 pessoas agora. Abraão, Sara e Ló. Sara é família, Ló é parente. Aí Deus fala para ele assim, sai. E vai para onde eu vou te mostrar. Porque eu farei de você uma grande nação. Eu queria que você entendesse que existem situações na nossa vida e para a gente se organizar por dentro, a gente precisa entender algumas coisas. O que Deus estava querendo dizer para Abraão era assim: Abraão, você tem conexão de dor. Abraão, você tem frustrações. Abraão, você carrega a frustração do seu pai, que não soube ressignificar a perca que ele teve dos filhos. Ele sai para ir para uma terra de promessa e ele morre no mesmo lugar do nome do filho que já tinha morrido, a cidade. Parece que o pai foi buscar o filho que tinha morrido numa cidade, porque tinha o mesmo nome, mas ela estava totalmente fora da rota. Quando Deus fala para Abraão, sai para se organizar, ele está falando para Abraão assim: Abraão, tem coisa que não tem mais volta. Tem coisa que já aconteceu, que já foi. Tem coisas que não foi você que fez essa escolha. Tem gente que se culpa por uma escolha que ela não fez. Tem pessoas que vivem algo, poxa, meu casamento acabou, mas não foi você que acabou. Por que você se culpa por isso? Foi a pessoa que foi. Não foi escolha sua. Não foi escolha de Abraão ficar sozinho. Mas ele pegou toda a tristeza do pai. Ele pegou todo o contexto familiar do pai de perca. Ele se perdeu
aonde era para ele ir. Você tem uma rota, você tem sonhos, você tomou decisões para a sua vida, mas por causa das coisas que aconteceram, você parou. Não era para você ficar aí, era para você chegar lá. Foi esse o plano que você fez. Mas por que você parou? Por que você ficou onde você ficou? Porque talvez, como Terá, você não conseguiu se ressignificar. Viveu tanto tempo por causa das mesmas coisas, das mesmas pessoas, que daí foram embora as pessoas e as coisas, e você continuou querendo viver a mesma coisa. E hoje o diabo ainda te acusa, como se você tivesse culpa de alguma coisa. Como ter culpa se não foi você que decidiu ir? Como ter culpa se você não foi o agente? Você foi a vítima. Como que eu posso ter culpa se um ladrão entra na minha casa e me rouba? Foi eu que escolhi ser roubada, gente? Não foi. Eu estou falando para pessoas que têm um campo emocional que você está aprisionada. Sabe por que Terá não conseguiu chegar no destino dele? Porque ele não conseguiu ressignificar a trajetória da vida dele. Quando Deus disse para Abraão, sai Abraão, é porque Abraão poderia entrar no mesmo ciclo do pai dele de não conseguir ressignificar com as percas. Deixa eu te falar uma coisa. Ou você escolhe sentar na beira do meio-fio da vida, sentar e ficar, ó dias, ó céus, ó azar. Por que você está aí, minha filha? Ah, eu estou aqui porque ninguém me carrega. Eu estou aqui porque a minha vida é muito triste. Eu estou aqui porque meu marido me deixou. Eu estou aqui porque a minha vida, porque eu tenho dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar. E ficar no meio-fio vai te dar dinheiro para pagar. Quando Deus disse para Abraão, sai Abraão, Ele estava dizendo principalmente, tem coisas que nós plantamos e colhemos. Mas essa noite eu não quero falar para pessoas que estão colhendo daquilo que plantou. Essa noite eu quero falar para pessoas que é vítima de um contexto. E Satanás aproveita que é vítima de um contexto, põe um peso de acusação para manter a pessoa dentro daquele lugar. Que foi a mesma coisa que aconteceu com Terá, e ele morreu naquele lugar. E aí vem Deus e fala para Abraão, Abraão, sai. Sai porque você não fez nada para você ficar nesse lugar. Abraão, sai porque seu pai não conseguiu, mas você vai conseguir. Abraão, seu pai parou no meio do caminho, mas eu tenho uma promessa para fazer na sua vida. Abraão, você não precisa ficar aí. Abraão, levanta e sai. O que você vai fazer com o que Deus está te falando? Você vai continuar vítima? Sabe por quê? Porque o vitimismo, ele te dá todo o conteúdo para você se manter do mesmo jeito. Só que posso te falar, não muda história. Te dá argumentos. Porque qualquer um que fosse ouvir Terá, que era o pai de Abraão ou Abraão, ia dizer assim, poxa, que triste a sua história, né? O irmão morre, o pai morre. Deus manda você deixar Ló e te faz uma promessa, mas a tua mulher é estéril. E você acha que Deus não sabia que ela era estéril quando fez a promessa para ele? Ele não sabia ainda não.
Já ia descobrir. Mas que história difícil. Difícil mesmo. Se a gente ouvir, a gente se compadece. Tá bom, mas ouvir uma história difícil muda? Não muda. Mas argumenta. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Abraão, sai. Se você está num contexto difícil, Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que você tem que sair desse lugar. Ou você escolhe ficar com o drama coreano, que agora é melhor, né? Antigamente era o mexicano, agora é o coreano. Ou você fica com o drama coreano, ou você sai desse contexto. Esse contexto que está te colocando de vítima, porque não foi você que causou, mas a vítima não muda a tua história. Deus está mandando você sair do contexto que não é seu. Deus está falando para você sair de uma maldição que não é sua. Uma maldição de comportamento, uma maldição aprendida. Deus está falando para você assim, sai. Se você aprendeu a choramingar nesse contexto, Deus está falando para você, sai. Se você viveu num lar agressivo e hoje você é uma pessoa agressiva porque recebeu esse contexto e recebeu esse comportamento, Deus está falando para você, sai. Se você aprendeu um ambiente de escassez, um ambiente de maldição de escassez, e você aprendeu a ter essa vida mesquinha, essa crença de não merecer, o contexto mudou, hoje você tem condições de ter uma vida melhor, mas a maldição de escassez está na sua vida e você continua ali desse jeito, guardando as coisas que nunca vai usar, deixando de comer melhor, deixando de vestir melhor, porque foi criada dentro de um contexto de escassez, aprendeu esse comportamento, Deus te deu uma condição melhor, mas você ainda vive do mesmo jeito. Deus está falando para você, sai. Semana passada eu estava pregando num congresso de mulheres e veio uma mulher, me abraçou e eu nem lembrava dela, mas ela falou assim para mim, você viu como eu tô linda? E eu olhei e falei, nossa, você tá muito linda. Ela falou assim, depois daquela pregação que você fez ano passado, todo ano eu vou lá, ela falou, olha minha mão, agora eu pinto as minhas unhas, eu fiz luzes no meu cabelo. Eu me dei o direito de botar uma camisetinha assim, mais moderninha. Ela falou assim, tudo isso porque naquele dia eu saí daquela crença de que eu não merecia. E eu comecei a fazer porque isso me faz bem. E eu tinha uma crença de que eu não precisava fazer isso porque eu estava querendo ser uma mulher assanhada. Eu não precisava passar aquela quantidade de perfume, sair elegante, porque isso era coisa de mulher assanhada. Aí ela disse assim, eu aprendi a fazer tudo isso para me sentir bem. Ela falou, mostrou as unhas dela, falou, e agora eu passei até um marrom. Sabe por quê? Porque Deus trouxe essa palavra para a sua vida, para te arrancar de um contexto, de uma visão, de uma mentalidade que você herdou. A minha mãe, ela vive comigo. Meu pai morreu 3 meses depois que eu me casei. E como boa pobre, vive aquela vida assim. A minha mãe tem uma aposentadoria, pastora Tânia. Ela deve receber uns 3 mil reais de aposentadoria. Antes do meu pai morrer, deixou ela com umas kitnet. Ela recebe ali uns
uns 3, 4 mil de aluguel naquelas kitnet. E sabe como que ela vive? Do jeito que ela quer fazer com que eu viva. Ela não gasta R$1 desse dinheiro. Sabe o que ela fala para mim? Quando o seu sutiã estiver laceado, dá para mim, porque eu gosto mais larguinho. Quando você for comprar calcinha para você, compra para mim. E eu compro, não tenho problema com isso. Só que hoje minha mãe está acamada há 3 anos. Faz 3 anos que a minha mãe está acamada. E eu parei, inclusive, de trabalhar para cuidar dela. Ela fraturou o fêmur e teve várias complicações. Mas sabe por que eu estou te falando isso? Ela mora na minha casa. E eu sou a doida da faxina, gente. E da construção. Eu amo mexer com construção, reforma. Eu sou a doida disso. Eu entro no meio e eu vou organizando a nossa igreja lá, ó. 1.300 lugares. Eu que fui a mestre de obra. Eu desenhei, eu coordenei os homens, porque eu amo isso. Meu marido não tem habilidade com isso, não. E sabe o que minha mãe faz ainda hoje? Um inferno quando ela, o pouco que ela levanta da cama. Sabe por quê? Porque o contexto de escassez, ela continua dentro desse comportamento. E ela não precisa, gente. Ela tem lá uns R$7.000 para ela gastar por mês. Eu falo, mãe, vai na van, reforma aqui dentro. Ela mora numa casa que eu dei para ela. Meu quintal é grande. Eu construí uma casa nova e a minha casa antiga eu deixei para ela. Eu falo para ela, mãe, vai na van, compra toalhinha nova, cortina nova, lençol 300 fios. Pelo amor de Deus. Mãe, sai desse contexto. Talvez você está rindo. Ou talvez você está assim, poxa vida, eu tenho esse comportamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você assim, sai dessa herança. Deus muda a nossa condição, mas a gente não consegue deixar Deus mudar o nosso interior. Ela briga comigo, pastora Tânia. Não joga isso, não joga aquilo. Eu cato a carretinha, que eu dirijo a carretinha, eixo de tranqueira, meu avião. Vou lá pro lixão, jogo tudo lá. O que dá para doar eu dou, vivo reformando. Sabe por quê? Porque esse contexto não é o meu. Senão Deus não pode mudar a tua situação. Porque quando Deus muda a tua situação, te sobe de nível. A tua mentalidade não alcança. Comeu ovo a vida inteira, beleza, agora dá para comer uma carne. Mas a mentalidade é do ovo. Tem que usar até rasgar. Eu não mereço isso. Como que eu vou pagar tantos reais numa roupa? Como que eu vou pagar tantos reais num restaurante? Como que eu vou pagar tantos reais num salão? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não pode viver no nível que Deus te colocou, você vai morrer nesse nível. Porque quando a minha mãe tinha uma situação difícil, realmente era difícil. 3 filhos para criar. Os 3 filhos estão bem e muito bem sucedidos. Só que ela continua com a mesma mentalidade. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem direito. Não faça por pessoas, faça por você. Você pode. Mostre para Deus. Deus pode me elevar do nível, porque eu elevo a minha mentalidade. Olha só o que diz na parábola dos 2, do Senhor dos talentos. Um entregou 1, 2 e 5. E ele multiplicou. Para aquele que enterrou o talento, ele disse assim, servo infiel, servo mau.
Agora, para aqueles que aprenderam a multiplicar os talentos, sabe o que o Senhor disse? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe o que é entrar no gozo do seu Senhor? É mesmo sem dinheiro, viver no nível do gozo do Senhor. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Você não precisa ter, mas se você souber administrar um nível, você vai viver nesse nível. É mais ou menos assim. Se você sabe administrar, você vai andar de carro novo, você vai comer em lugares bons, você vai estar em bons lugares, você vai dormir com lençol 300 fios, você vai ter ar-condicionado, só que você precisa aprender a administrar esse nível. Só que como você vai viver isso se você não mudar a tua mentalidade? Quando Deus disse para Abraão, sai Abraão, ele estava falando assim, sai desse contexto de maldição hereditária. Existem pessoas hoje que trabalham, porque não se vê no direito de poder usufruir. Existem pessoas hoje que vivem um grau de miséria, porque foi assim quando era infância, mas hoje você é uma mulher, agora você é a dona da casa. Você pode mudar essa realidade. Quando o Senhor disse para Abraão, sai desse contexto, ele estava querendo dizer assim, ó, sai Abraão, porque seu pai Terá não entendeu e não saiu, mas eu vou começar tudo de novo através da sua vida. Eu tenho uma palavra profética para você, Abraão. Eu tenho um destino profético para você, Abraão. Se você entender o que você precisa deixar, você vai alcançar aquilo que a mente de Deus alcançou. Mas se você não deixar o velho, você não alcança o novo. Não tem como encher das duas coisas a nossa vida. Ou nós enchemos do novo, ou nós continuamos cheios do velho. Quando o Senhor disse para Abraão, sai, ele diz assim, sai, por quê? Porque a promessa, ela tem lugar. Sai desse campo emocional que os seus pais deixaram, dessa herança de comportamento, e vai para onde? O que eu quero dizer para você, e o tempo está correndo, eu só estou na introdução, mas eu vou terminar na introdução. Ó, se você não entender isso, você vai continuar no mesmo lugar. Quem quer alcançar as promessas de Deus aqui? Primeiro passo. A promessa tem lugar. Sai do campo emocional e sai da herança. Se você não sair do campo emocional e da herança de comportamento que você recebeu, você não vai alcançar a promessa. A promessa tem renúncias. Qual é a renúncia? Sai, Abraão. Renuncie, Abraão, a sua parentela. Por quê? Porque renuncia a esse ambiente de conformismo. Era bom levar Ló. Ló ia ajudar a carregar as malas. Ló era mais novo que Abraão. Ló ia facilitar a vida de Abraão. Abraão não andaria sozinho, só ele e Sara. Então, a promessa, você quer ir para a promessa? A promessa tem renúncia. Fala para quem está do seu lado assim, amiga, você quer ir para a promessa? Então, a promessa tem renúncia. Renuncie o conformismo da casa do seu pai. Sabe por que nós não mudamos comportamento? Porque dá trabalho. Mesmo que é para mudar para o novo. É melhor você continuar dançando a música que você dançou a vida inteira. Você já conhece a melodia, você já conhece a dança. Você já sabe até onde vai errar na dança.
Mas para você viver a promessa, você tem que sair do conformismo. A promessa, irmãs, tem direção. Olha só, vai para onde? Para cá? Não, Paula, vai para lá. Você não sai para a promessa indo na direção que você quer. Você não sai para a promessa levando quem você quer. Porque tem gente que é só por um tempo na sua vida. E nem todos vão para lá, ainda que seja um facilitador. Ou talvez alguém que você tem dependência emocional. Para você viver a promessa, ela tem direção. E para você ouvir a direção, talvez você vai ter que deixar pessoas. Mas peraí, pastor, eu tenho que ir para lá. Mas assim, as minhas amigas, as pessoas, a minha família está aqui. Mas é para ir para lá. Mas eles estão aqui. Mas é para você ir para lá. Você não vai para a promessa na direção que você quer. Ou você vai para a promessa na direção que Deus te dá, ou você não vai para a promessa. Você vai para uma armadilha do diabo. E a direção não é o que você quer. A direção é a que Deus dá. A promessa tem tamanho. Eu farei de você um grande povo. Eu farei de você um pequeno povo? Eu farei de você um pequeno povo, meninas? Não. Eu farei de você um grande povo. A promessa tem blindagem. Olha só todo o campo de proteção da promessa. Ela tem blindagem. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Vai tranquilo. Vai tranquilo, que aqueles que se levantar contra você, eles vão cair. Eles vão ter uma única opção: levantar as mãos e te abençoar para serem abençoados, ou se eles levantarem as mãos para amaldiçoar, eles vão cair. A promessa, ela tem uma posição: farei de você pai. Farei de você pai. Se coloque de pé comigo. Talvez Deus te trouxe aqui e Ele está de novo falando de promessas. Ele está aqui alinhando a tua vida, dizendo para você que a promessa não vai sem direção, que a promessa não vai sem deixar, sem fazer renúncias, que a promessa não vai sem você assumir sua posição. Porque talvez você não está posicionada. Você não está posicionada na sua casa. Você não está posicionada sobre os seus filhos. Hoje meu filho me fez um pedido: mamãe, eu posso ir para Porto Rico com os meus amigos? Eu falei: não, filho, você não vai. Poxa, mamãe, eu falei: não, filho, você não vai. Aquele contexto não é o seu. Você não vai. Eu não vou deixar você ficar debaixo daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não temem o mesmo Deus que a gente teme. Não tem como você viver as promessas sem você estar na posição. A única pessoa que pode posicionar o meu filho com a autoridade que tem sou eu. E aí às vezes, pergunta para o seu pai. Eu nem mandei ele perguntar para o pai, eu falei: não. A posição é minha. Eu falei: não, filho, você não vai não. Mamãe, por quê? 15 anos ele tem. Eu falei: filho, aquele povo não teme o mesmo Deus que nós. Eu não vou deixar você sair debaixo da minha guarda, da minha autoridade, para você ir para Porto Rico. Depois eles pegam uma lancha, eles pegam um jet ski, e alguma coisa pode acontecer com você. E você não está debaixo da minha cobertura, porque eu, como autoridade, deixei você se colocar debaixo de outra cobertura. Filho, é por isso. E ponto, acabou. Não tem você viver as promessas sem se posicionar. Domingo eu preguei na minha igreja. Eu falei assim: o diabo está comendo pela beirada do teu casamento e você está sorrindo.
não dorme mais com o marido, não limpa mais a casa, não faz mais as coisas que tem que fazer do teu papel e tá tudo bem porque você tá mal. Dá um jeito de ficar boa, irmã. Senão teu casamento vai pro beleléu. Aí depois vai chorar. Eu tenho 3 chamadas ali para atender. Ainda hoje, 3 casamentos que tá pipocando. Sabe qual que é a minha vontade? De falar para alguns que eu sou pastora, eu não posso. Mas a minha vontade é falar: foi no culto de mulheres? Está fazendo casados para sempre? Está fazendo paz para toda a vida? Está fazendo o que a igreja está proporcionando para você alinhar a tua casa? Não, minha vontade é falar então. Mas eu não posso, irmã. Então eu falei, ó, se quiser eu posso atender um hoje, depois que eu sair do culto. Amanhã eu viajo para pregar em Assis, eu consigo atender um às 8 da manhã e um às 9. Porque meio-dia, antes da meio-dia eu tenho que sair. Mas sabe o que está acontecendo? Para você viver a promessa, você tem que estar posicionada. E Deus disse assim, Abraão, pai de multidão, não é irmão. Não é para você levar Ló, porque Ló vai desenvolver irmandade com você. E eu quero você sozinho. Porque eu vou te ensinar a ser pai. Você vai aprender a ser filho comigo e depois você vai aprender a ser pai. Não dá para você viver a promessa sem se posicionar, irmã. E não passa a bola para outro, não. O que eu tenho sempre falado, eu falo assim, você não pode fazer um almoço, pode comprar uma marmita. Pode, não tem problema nenhum. Chega na sexta-feira, vamos fazer a faxina. Aí se parar para fazer a comida fica ruim, pega uma marmita para você, para as crianças, para o marido, não tem problema nenhum. Marido não vai morrer se comer uma marmita, nem as crianças. Você vai viajar, deixa alguém para cuidar do filho? Pode. Tem coisas que a tua posição pode ser substituída. Mas quem é que pode caprichar à noite com o teu marido? Vai pôr alguém para substituir? Não dá, né, irmã? Só que as pessoas que não estão posicionadas, sabe o que ela acha? É crente, vai aguentar. É crente, deixa para lá. Ele não é louco de fazer isso? Porque as mulheres não estão posicionadas. E vai brigar com Deus, sabe por quê? Porque Deus deu a ordem do homem amar as suas mulheres, mas a mulher servir. Servir. E tem coisas da sua posição que você pode passar para outro servir, que não tem problema nenhum comer uma comida de restaurante. Mas e o seu leito, quem que vai servir? Pode outra servir? E mulheres não estão posicionadas nisso. As necessidades de homem e de mulher são diferentes. Nós precisamos entender isso. Não tem como você viver as promessas sem estar posicionada. E sabe por que eu vim dizer isso hoje para você? Porque Deus, Ele sabe que tem situações difíceis na nossa vida. E uma coisa muito interessante que está aqui em Gênesis. Olha que grava isso. O Senhor no começo ele fala para Abraão o quê? Sai. Ele fala o quê? Ele fala o quê? Ele mandou Ele fala? Ele mandou Vamos, irmãs. Daqui a pouco nós vamos tomar um café. Ele mandou
Ele deu uma ordem para ação. Ele fala. Deus fala para ele assim: sai. Sai desse campo. Aí, em Gênesis capítulo 15, versículo 7, diz assim: e disse-lhe ainda: o Senhor que te arranquei. O Senhor que te arranquei de Ur dos Caldeus, para te dar a você a terra como herança. Sabe o que está acontecendo nesse texto? O que está acontecendo nesse texto? Queria chamar o Ministério de Louvor. Não, ou ele canta. Você canta, meu filho, com violão. Peraí, Deus não mandou ele sair, irmãs? Deus mandou ele sair? Mas agora Deus disse que ele não saiu e que Deus fez o quê, irmãs? Hã? Peraí, Deus mandou ele sair ou não? Ele saiu? Mas ele saiu porque ele saiu ou ele saiu porque ele foi arrancado? Ele foi arrancado. Tem coisas na sua vida, e é por isso que Deus me trouxe aqui, que Deus sabe que tem contexto que é muito difícil para você conseguir sair, para você romper. E Deus diz assim: eu te arranco. A palavra te arranca desse contexto. Você precisa entender que tem coisas que você não precisa mais chorar. Tem coisas que você tem que deixar para trás. Tem pessoas que você tem que deixar para trás. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não precisa continuar chorando pelas mesmas coisas. O Senhor te arranquei. Porque tem coisas na nossa vida que Deus sabe que por nós mesmos nós não conseguimos sair. Mas Deus me trouxe aqui para te arrancar desse contexto, para trazer uma palavra que te arranca desse contexto. E sabe o que nós vamos fazer aqui? Hoje nós vamos fazer uma fogueira. Uma fogueira. Igual Eliseu fez quando Elias passou a capa. Uma fogueira de coisas que ele não voltaria mais atrás. Quando Eliseu fez a fogueira com os bois, ele queimou os bois, fez um churrasco, os aparelhos dos bois ele queimou. Ele estava querendo dizer assim: eu tomo uma decisão hoje, que eu não mudo mais essa decisão, eu não volto mais atrás. O contexto familiar dos meus pais, eu vou dar um beijo, eu vou viver, porque a minha vida vai seguir para frente. E eu queria que enquanto ele louvasse, eu queria fazer uma oração para algumas mulheres aqui na frente. Mulheres que se sentem aprisionadas. Pode dar uma meia luz aí? Só meia, não apaga tudo não. Mulheres que se sentem aprisionadas. Daqui a pouco tem um café. Mas agora tem uma verdade que liberta. Você foi ministrada essa noite. E você identificou que tem um campo emocional de dor, de depressão, de tristeza, um contexto de escassez, de agressividade, um contexto de rejeição, que você foi inserida e você vive dentro desse contexto, e você tem dito para Deus assim que você não aguenta mais. Deus me trouxe aqui para que profeticamente Deus disse para você: sai, como ele disse para Abraão. O sair é profético. Só que se você não conseguir sair, o Deus que vai aí, pega na tua mão e te arranca desse lugar, está nesse lugar.
o mundo espiritual se movimenta. Se você realmente quer que coisas mudem na sua vida, vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração. Vem.